your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down. Show me a piece of your heart. Sou formada em geografia, tenho pós na área de deficiência, sou formada em pedagogia também. Estou afastada já tem 1 ano, né? Eu me aposentei e eu trabalhava no CEMEI, José Luiz Beltrán, com crianças de CEMEI, né? No CEMEI a gente trabalha desenvolvendo, todas as atividades têm um objetivo. E a gente procura desenvolver o físico e o motor e o cognitivo. As atividades são desenvolvidas em cima de objetivos. Cada atividade tem um objetivo, inclusive as atividades de recreação, que a criança brinca aprendendo. No CEMEI a gente tem uma rotina. Então todo dia tem aquela mesma rotina, o horário de entrada, aí tem o café da manhã, tem o horário das atividades, tem o horário de almoço, o horário do sono. Então as crianças vão se acostumando com a rotina de dentro do CEMEI, né? Então, assim, é feita uma rotina e aquela rotina não é mudada, porque é uma rotina que é constante, é todos os dias a mesma coisa. Tem horário de entrada, horário do café, horário do almoço, horário de escovação, né, que é a escovação dos dentes, da higiene. Criança especial era tratada igualmente com as outras crianças, não tinha separação. Só que a gente procurava, assim, desenvolvendo atividade de acordo com as limitações dele. E de acordo com a idade dele, não é porque ele não andava, porque ele não pegava, que ele ia ficar no berçário, não. Ele ia para a salinha dele de acordo com a idade dele. E ele se desenvolvia de acordo com as crianças da idade dele. Então não tinha separação ali das crianças, era uma socialização. As crianças procuravam estar ajudando de acordo com a deficiência de cada um. Então não tinha separação. Muito das crianças especiais e assim, eles veem que existe alguma diferença, então eles procuram estar ajudando e ao invés deles estar se separando dessas crianças, não, eles procuravam sempre estar ajudando, estar brincando e eles tinham, parece que um amor maior por essas crianças. Então, antigamente não tinha inclusão, então a gente não tinha essas crianças em sala. Mas a partir do momento que começou a haver inclusão, aí começou-se a estudar sobre as síndromes, né? Mas até então a gente não tinha essa inclusão deles. No início foi difícil. A gente procurava adaptar as atividades, né? Trabalhar da maneira possível que dava, mas era difícil. Só depois que a gente começou a estudar, que passou a ficar mais fácil, né? Que a gente começou a estudar mais sobre eles, mas assim, é difícil porque cada criança é diferente uma da outra, cada criança tem um tipo de comportamento, né? Eu tive uma criança especial e minha criança, ela não andava, não falava, era tudo na boca, tinha os horários para tudo, então eu tinha que adivinhar o tipo de dor que ela tinha, tinha os horários para remédio. Então, assim, cada criança é diferente uma da outra, tem as suas limitações, então a gente tem que procurar adaptar as atividades de acordo com cada necessidade de cada criança. Né? Cada criança tem uma limitação, né? E, assim, cabe ao professor estar procurando conhecer o seu aluno, porque as coisas não vêm prontas, é o professor que tem que correr atrás. Vem as atividades para você dar em sala, mas quem tem que correr atrás é o professor. É o professor que vai conhecer o seu aluno e vai ver qual é a melhor forma de trabalhar com o seu aluno. Eu tinha um aluno que era autista, é um autismo leve, mas a gente descobriu o quê? Que no papel ele não fazia nada, ele faz no quadro. Tudo que é passado no quadro, ele fazia, mas no papel ele não fazia. Ele começou a escrever o nome dele na parede. Então, assim, a gente tem que procurar conhecer o tipo de aluno que a gente tem, quais são as limitações, o que ele vai se adaptar melhor.
Então, naquela época era difícil, porque era uma professora para cuidar de 25 alunos, ou às vezes até mais, né? Naquela época tinha até mais de 25 alunos. E com uma criança especial na sala, uma criança que não parava e que precisava de atendimento o tempo todo. E hoje não, hoje tem uma pessoa para estar auxiliando, né, essa criança, mas naquela época não, e a professora tinha que dar conta dos 25 mais a criança especial que necessitava de um atendimento especial.